capítulo 6 de Efésios. Nós chegamos à última exposição deste livro da Palavra de Deus, onde temos meditado sobre a glória de Cristo na vida da igreja. E nós chegamos aqui aos versículos finais, a saudação e a bênção que o apóstolo Paulo transmite àquela igreja. Eu quero convidar vocês a fazerem essa leitura curta juntamente comigo, a partir do versículo 21 até o versículo 24. Assim diz a palavra do nosso Deus: E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de, nestes domingos, termos meditado na sua palavra em toda a carta de Efésios, Senhor. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor venha mais uma vez abrir os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amanhã você vai para a sua empresa, vai para o seu trabalho, e é provável que você vai marcar o ponto, vai trabalhar durante a semana, mas já pensou se acontecesse de você chegar na sexta-feira, marcar o seu ponto de entrada e nunca mais voltar a marcar esse ponto porque alguma coisa aconteceu com você? Se durante este ano, no mês de agosto, uma notícia me chamou muito a atenção de uma senhora de 60 anos que trabalhava em um banco nos Estados Unidos. Todos os dias ela ia para o serviço, às 7 horas fazia a marcação do seu ponto, mas no dia 20 de agosto, uma sexta-feira deste ano, ela chegou, fez a marcação do seu ponto, passou o final de semana e ninguém deu conta daquela mulher. Demorou 5 dias para as pessoas no serviço sentirem falta dela. E como que isso aconteceu? Passou-se o final de semana, ela não veio para o trabalho, de acordo com as pessoas, e os funcionários eles começaram a sentir um cheiro estranho no ambiente. Até que eles perceberam, na terça-feira, 5 dias depois, que esta mulher havia morrido na sua mesa de trabalho. Agora imagina, como que uma pessoa dentro de um banco chega para trabalhar na sexta-feira de manhã e as pessoas só percebem a sua falta na terça-feira por conta de um cheiro estranho que estava no ambiente. Diante desta realidade, a mensagem que este banco ele colocou para os familiares e para os funcionários foi a seguinte: estamos profundamente entristecidos pela trágica perda da nossa colega. Nos disponibilizamos para apoiar os nossos colaboradores e estamos cooperando totalmente com as autoridades em sua investigação. Eu não colocaria nunca o meu dinheiro numa conta de um banco desse. Imagine, demorar 5 dias para perceber, sentir falta de um funcionário. Isso nos leva a perguntar como que uma coisa dessas, ela veio acontecer. Muito provável que essa pessoa era uma pessoa solitária, não devia ter muitos relacionamentos com as pessoas que ela trabalhava, e as pessoas ali do trabalho também eram indiferentes ao ponto de só se incomodarem com ela quando sentiram o cheiro ruim no ambiente de trabalho. Quando nós olhamos para isso, de primeira nós apontamos para a individualidade da nossa sociedade. Nós olhamos e gritamos com um absurdo uma situação dessa, mas pare para pensar, se já não aconteceu dentro da igreja de Cristo,
de você só ouvir a respeito de uma pessoa quando alguma coisa ruim aconteceu com ela. Você chega, olha, ficou sabendo do fulano e da fulana? Então, você ficou sabendo, olha, ele faleceu. Ou você ficou sabendo de tal pessoa, de tal casal? Então, eles se divorciaram. E aquele outro pastor se envolveu com algumas heresias e está completamente perdido. Quantas vezes nós paramos e ouvimos a respeito das pessoas quando o cheiro é ruim? E quando o cheiro é ruim, ele acaba nos incomodando e nós tentamos fazer alguma coisa, só que as nossas ações muitas vezes são tarde demais diante da realidade que está diante de nós. Sabendo que isto é uma possibilidade que muitas vezes acontece dentro do corpo de Cristo, nós estamos refletindo nestes meses na epístola de Paulo aos Efésios, e o tema que tem sido colocado abrangente é a glória de Cristo na vida da igreja. E eu quero nesta noite refletir com os irmãos sobre como que nós podemos glorificar ao nosso Deus através dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são uma maneira que Deus nos dá, através do qual nós podemos glorificar o nome do Pai, como nós lemos no capítulo 10 de João, expressando o amor uns pelos outros. E, em primeiro lugar, olhando para essa epístola, que nós podemos observar a partir do versículo 21, é que nós glorificamos a Cristo na vida da igreja, quando nós cultivamos relacionamentos genuínos. Nós glorificamos a Cristo na vida da igreja quando cultivamos relacionamentos genuínos. Nós chegamos ao final desta carta. E quando nós observamos o final das cartas, elas sempre terminam com alguma saudação final do apóstolo para aquela igreja. E Paulo, ele chega aqui, neste momento da sua carta, e ele vem aqui a trazer a sua saudação, e ele começa com as seguintes palavras. A razão pela qual ele escreveu todas essas coisas, ele coloca aqui, para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhe dará todas as informações. Na primeira parte desse versículo, Paulo nos diz, e para que saibam como estou, o que estou fazendo. Como estou e o que estou fazendo. Quando nós vamos para o livro de Atos e vemos a expansão da igreja, nós vemos que a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Na sua terceira viagem missionária, os irmãos podem ir ali em Atos a partir do capítulo 19, capítulo 20, nós vemos que Paulo esteve envolvido com a plantação daquela igreja e ele não ficou pouco tempo com aqueles crentes. Em uma das passagens mais emocionantes do livro de Atos, nós vemos aquele momento quando Paulo ele está à praia junto com os presbíteros de Éfeso e ali ele faz uma despedida em uma oração com aqueles irmãos. E no capítulo 20, no versículo 31, Paulo ele diz ali para aqueles irmãos, olha, eu sei que quando eu sair, lobos entrarão no meio de vocês. E do meio de vocês também haverá pessoas que buscarão desviar as pessoas do caminho do Senhor. E ele coloca, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Por 3 anos, Paulo diz, de dia e de noite, ele estava junto com aqueles irmãos, confirmando aqueles irmãos na fé. Só que nós precisamos parar por aqui, para saber em que condições Paulo estava escrevendo esta carta. Se os irmãos se lembram bem do domingo passado, nós estávamos ali refletindo na palavra de Deus, sobre a importância de nós perseverarmos em oração, e nós vimos que a palavra de Deus, ela nos mostra que Paulo ele pediu para que aqueles crentes orassem por ele. Nós vemos no versículo 20, olha aí no capítulo 6, que Paulo, a partir do 19, ele diz, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo que eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre. Paulo ele estava preso quando ele escreveu estas palavras. Observe, Paulo não está preocupado aqui com o seu bem-estar,
Paulo não está preocupado aqui com que alguma coisa seja feita para que ele saia da prisão, mas o que Paulo está pedindo para esses irmãos, ele pede: olha, orem por mim, para que me seja concedida a palavra, e eu tenha ousadia em proclamar a palavra do Evangelho. Paulo, ele estava preso, mas mesmo preso, Paulo estava preocupado com aqueles irmãos com os quais ele havia passado 3 anos da sua vida pregando a palavra de Deus, instruindo-os no caminho do Senhor. E ele diz aqui: olha, e para que vocês saibam como eu estou e o que estou fazendo. Paulo, ele chega sabendo da realidade dos relacionamentos genuínos que ele havia cultivado na igreja de Éfeso, ele vem a informar aqueles irmãos a respeito da sua situação. Paulo vem colocar para aqueles irmãos o que estava passando com eles. Hoje isso não soa muito importante para nós, porque hoje, se você tem saudade de uma pessoa, você pega o seu celular, você faz uma teleconferência com ela, uma videoconferência e consegue conversar. Mas naqueles dias, levava tempo para que as pessoas recebessem notícias umas das outras. E Paulo está aqui, distante, preocupado com aqueles irmãos, porque ele sabia que aqueles irmãos estavam preocupados sobre o que estava acontecendo com ele. E Paulo, então, ele nos diz aqui que ele vai enviar um mensageiro para que a condição, a situação dele, aqueles crentes tomassem ciência. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta atitude do apóstolo Paulo, nós precisamos refletir a respeito do cuidado que nós temos para com os irmãos da igreja que nós fazemos parte. Paulo, ele estava distante desses irmãos. Paulo, ele estava encarcerado, mas Paulo se preocupou de dar notícias sobre a sua situação, porque o desejo deles é que aqueles irmãos, eles fossem consolados com essa mensagem. Mas por que será que Paulo, então, ele faz esse pedido? E como que nós podemos apropriar isso para a nossa vida? Paulo gostaria que aqueles crentes soubessem o que estava acontecendo com ele. E nós vimos no versículo 19, que Paulo, ele está aqui, dizendo, ele clamou para que aqueles irmãos orassem por ele. Então, através do relato que Paulo dá para aqueles irmãos, aqueles crentes poderiam orar de maneira mais específica a respeito da situação de Paulo. Não apenas orar para que o Senhor o libertasse daquela prisão, mas para que o Senhor concedesse a ele a palavra e ousadia para testemunhar do Evangelho. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo, ele não estava apenas buscando informar aqueles crentes, porque Paulo tinha uma compreensão de que as pessoas que ele servia, elas não aprenderiam unicamente através das palavras, das coisas que ele escrevia, mas também da maneira como Paulo vivia. No capítulo 4 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós vemos que Paulo ali, ele narra diversas coisas a respeito da vida dele. E coisas que as pessoas daquela igreja poderiam se sentir envergonhadas, porque poderiam ver como um sinal de fraqueza. E Paulo fala no capítulo 4, versículo 11 da primeira carta, dizendo: até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando insultamos, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Paulo está escrevendo a respeito da sua situação, e ele, preocupado com os crentes de Corinto, ele diz: não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, mas pelo contrário, para admoestá-los como filhos amados. E ele diz: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Paulo estava colocando aquelas coisas para aqueles crentes, e ele diz: olha, não estou escrevendo isso para que vocês se sintam envergonhados, mas eu, como pai na fé de vocês, eu coloco essas coisas para que vocês vivam uma vida e me imitem nesse meu viver.
Veja, nós não somos o apóstolo Paulo. Somente ele pôde dizer essas coisas, ele era um imitador verdadeiro de Cristo Jesus, mas nós vemos aqui que através do relacionamento genuíno que este apóstolo tinha com aquela igreja, ele dá esta palavra de consolo, essa palavra de ânimo, fazendo com que eles soubessem aquilo que estava acontecendo com ele. Agora, quantas vezes nós, dentro do corpo de Cristo, nos preocupamos com aquilo que está acontecendo com os nossos irmãos, ou também com aquilo que está acontecendo conosco? Quando nós olhamos para o Novo Testamento ele nos dá uma grande ênfase a respeito dos compromissos de mutualidade que nós devemos ter uns pelos outros. Nós somos convocados a orar uns pelos outros, para nós nos aconselharmos mutuamente. Tiago nos coloca também para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E da mesma maneira nós precisamos cultivar relacionamentos genuínos dentro da igreja de Cristo. Quando nós vivemos essa vida com relacionamentos genuínos, nos importando com os nossos irmãos, Paulo estava preso e não estava preocupado com a sua situação. Ele estava preocupado com a situação daqueles servos de Deus que não sabiam o que estava acontecendo com ele. Quando nós vivemos dessa maneira, Cristo é glorificado na vida da igreja. E através desses relacionamentos genuínos, nós vemos que uma das maneiras que nós expressamos esses relacionamentos genuínos é como Paulo nos mostra aqui, nos importando com os nossos irmãos. Mas nós também demonstramos os nossos relacionamentos e cultivamos relacionamentos genuínos através do serviço que nós prestamos aos nossos irmãos. Veja, primeiramente Paulo fala do relacionamento dele com a igreja. Ele fala, estou escrevendo para que vocês saibam como eu estou e o que eu estou fazendo. Mas logo na sequência ele diz aqui, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paulo não queria apenas informar aqueles irmãos, mas Paulo queria também que aqueles irmãos fossem exortados, que eles fossem consolados no coração deles. E para isso, o que ele faz? Ele envia Tíquico para aquela igreja. Quem foi Tíquico? Você já parou para pensar a respeito desse personagem bíblico? Nós temos diversos personagens que estão presentes dentro da Escritura, que eles passam como que anônimos a nós. Mas observe, a palavra de Deus ela está nos mostrando aqui que nós cultivamos relacionamentos genuínos que glorificam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas nos importando com esses nossos irmãos, mas através do serviço que nós prestamos a eles. E Tíquico é colocado como esse exemplo. Paulo escolheu enviar Tíquico porque Tíquico era alguém que ele denomina de irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ao olharmos para o livro de Atos, no capítulo 20, nós vemos que Tíquico fez parte da comitiva que acompanhou Paulo durante a sua terceira viagem missionária, quando ele estava ali em visita à Macedônia. Tíquico e Trófimo, nós vemos ali que eles eram da região da Ásia Menor, que Lucas nos informa. Mais adiante no livro de Atos, nós vemos que Trófimo era da região de Éfeso, então é bem provável que Tíquico também fosse dessa região, mas há outros 3 lugares que nós vemos Tíquico sendo apresentado pelo apóstolo Paulo, e o segundo lugar é na epístola escrita para a igreja de Colossos. Lembra, Paulo ele estava preso, Tíquico foi o mensageiro dessas cartas da prisão. Tíquico levou a carta para a igreja de Éfeso e levou também para a igreja de Colossos. E o que Paulo diz a respeito de Tíquico na carta aos Colossos? No capítulo 4 de Colossenses, no versículo 7, ele diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhe dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Aqui Paulo diz que Tíquico não era apenas amado, fiel ministro, mas também conservo no Senhor. Tíquico foi a pessoa que Paulo escolheu para que ele enviasse essa carta.
no capítulo 3 de Tito, nós vemos que Paulo ele deixou Tito na ilha de Creta para que ele organizasse aquela igreja, organizasse a liderança daquele local, mas Paulo desejava, e que Paulo estava preso, Paulo desejava ver a Tito. E o que Paulo fez? Paulo ele diz que, olha, quando eu enviar Artemas ou Tíquico, venha com pressa para me encontrar em Nicápolis. Então Paulo ali, nós não sabemos se Tíquico foi enviado, mas foi alguém que Paulo enviava para substituir Tito, pastor daquela igreja, quando Tito fosse visitar Paulo. Próximo já do final da sua vida, na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, do capítulo 4, Paulo relata ali a sua situação. Ele se vê abandonado, ele fala que Demas ele me abandonou porque ele amou mais o presente século, apenas Lucas ele está aqui comigo, e eu enviei Tíquico para Éfeso. Lembre-se, Timóteo era pastor na igreja de Éfeso. E aqui Paulo, no final da sua vida, ele está aqui dizendo, eu enviei Tíquico para que você possa vir, venha aqui me visitar, e eu possa desfrutar desse momento final da minha companhia com você. Tíquico foi este servo, que era alguém que Paulo tinha confiança para enviar a sua carta de comunicação para a igreja, mas era alguém também de confiança que Paulo utilizava para substituir, quer na igreja em que Tito estava, quer na igreja em que Timóteo estava. Veja, Tíquico era alguém que estava pronto para realizar a obra do Senhor, quer para uma coisa simples, como enviar uma carta, quer para uma coisa nobre, como estar pastoreando uma igreja na ausência de um outro pastor. Quantas vezes nós, dentro da casa de Deus, nós queremos servir unicamente com as coisas que elas nos dão evidência. Mas quando nós olhamos para a vida desse servo do Senhor, a missão que Paulo deu neste momento aqui para Tíquico foi, Tíquico, vá até os irmãos em Éfeso, eu estou enviando em você com essa finalidade, para que aqueles crentes saibam da minha situação e para que você console o coração deles. Sabe como que nós glorificamos a Cristo na vida da igreja? É quando nós vivemos da maneira como Tíquico viveu, servindo os irmãos. Tíquico era alguém que estava servindo o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, mas Tíquico também era alguém que serviria aquela igreja, trazendo consolação e conforto à vida daquelas pessoas. Isso nos faz lembrar do que Paulo nos fala no capítulo 4 de Efésios. Nós vemos ali que o apóstolo Paulo nos diz que Deus ele concedeu dons à sua igreja, mas Deus também ele presenteou a sua igreja com pessoas que ele utiliza para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do nosso serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vimos ali que ele deu uns para pastores e mestres, outros para apóstolos, profetas e evangelistas, e Tíquico era uma dessas pessoas que Deus presenteou a vida de Paulo e presenteou a vida da igreja de Éfeso, para que aquelas pessoas fossem consoladas no seu coração, sendo aperfeiçoadas e colocadas prontas para o serviço. Onde estão os Tíquicos na igreja presbiteriana de Jundiaí? Nós não somos como o apóstolo Paulo. Nós jamais escreveremos algo que o apóstolo Paulo escreveu, porque ele era um autor inspirado, mas nós, como Tíquico, podemos ser as pessoas que levam a mensagem do evangelho para o povo de Deus. Tíquico foi alguém que levou esta mensagem de consolo e mensagem inspirada, a palavra de Deus, para os crentes de Éfeso, e da mesma maneira nós, hoje, temos a oportunidade de levar esta palavra, de servirmos os nossos irmãos, trazendo consolo, trazendo exortação na palavra de Deus para aqueles que Deus colocar na nossa vida. Mas como que nós faremos isso? Observe, Paulo, ele tinha relacionamentos genuínos dentro da igreja de Éfeso. E Paulo tinha esses relacionamentos porque ele de casa em casa ia, convivia com aqueles irmãos, e ele fez isso por um período de 3 anos. Tíquico era um companheiro fiel seu, e pessoa que conhecia não apenas o apóstolo Paulo, mas os crentes para a igreja onde ele era enviado.
Mas nós, às vezes, dentro do corpo de Cristo, infelizmente pela correria dos trabalhos, das preocupações, nós chegamos na igreja, nós nos assentamos no banco e nós somos servidos pela exposição da palavra de Deus, nós somos servidos pela oração que nós fazemos, que uns fazemos pelos outros, mas pouco nos envolvemos com o povo de Deus. E quando acontece alguma coisa de terrível com alguns dos nossos irmãos, é triste quando nós só ficamos sabendo, como a situação daquela mulher que estava naquele banco, quando o cheiro já não é bom. O nosso Deus, Ele nos trouxe para a igreja de Cristo. E se nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós precisamos nos importar com os nossos irmãos. Paulo se importou com a situação dos crentes de Éfeso. Ele se preocupou com a preocupação que aqueles irmãos tinham a respeito dele. E Paulo faz isso. Paulo envia Tíquico para que Tíquico venha ser um servo na vida dos crentes de Éfeso, a fim de que eles viessem não apenas saber da situação de Paulo, mas que eles recebessem o consolo no coração. Você tem estado atento às oportunidades que Deus tem te dado para você servir no corpo de Cristo? Ou melhor ainda, quem são os seus amigos preferidos? Quem são as pessoas que você verdadeiramente se importa? Essas pessoas fazem parte da igreja de Cristo? Porque muitas vezes nós temos os nossos amigos, as pessoas com as quais nós convivemos, são pessoas que muitas vezes não fazem parte desse corpo. Mas quantas pessoas nós verdadeiramente podemos dizer, como Paulo disse a respeito de Tíquico, que esta pessoa é um irmão amado e um fiel ministro do Senhor? Nós precisamos cultivar relacionamentos genuínos dentro da igreja de Cristo, para que nós possamos olhar para os nossos irmãos, e ao olharmos para esses nossos irmãos, nós não nos reverenciarmos a ele como colega, como conhecido, mas como um amado irmão, como um companheiro na obra do Evangelho, como Paulo disse para esses servos de Deus. Então, nessa noite, a palavra de Deus, ela nos convida a olharmos para como está a nossa vida dentro da igreja de Cristo. Será que nós estamos vivendo uma vida marcada pelo individualismo, onde nós nos preocupamos unicamente conosco, com a nossa família, com aquilo que nós receberemos, ou se, ao contrário, nós estamos experimentando a comunhão que há no corpo de Cristo? Nós participaremos já da ceia. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, a celebração da ceia era um momento onde as pessoas, diferentemente da maneira como nós fazemos agora, elas se reuniam para conversar, para comer, e nesse processo todo relembrar a morte de Cristo e celebrar a sua ressurreição. Mas nós, muitas vezes, restringimos a nossa comunhão ao momento que nós comemos do pedaço de pão, bebemos do cálice, mas não temos um relacionamento verdadeiro com as pessoas que estão do lado da nossa igreja. Veja, a nossa igreja é uma igreja grande. Quais são as pessoas que nós temos nos aproximado delas? Quais são as pessoas que nós temos nos importado com ela, não apenas para pedir alguma coisa, mas para saber aquilo que elas estão necessitando? Quando nós olhamos para a carta de Tiago e na carta que João escreveu, também para as igrejas da Ásia, nós vemos que estes nossos irmãos se preocupavam com a genuinidade da fé. E João, ele nos mostra que a fé verdadeira é uma fé que ela é marcada pelo amor aos nossos irmãos. Ele nos diz que aquele que não ama o seu irmão é como alguém que é um assassino, assim como Caim. Tiago, ele nos coloca também que a fé sem obras, ela é uma fé morta, é uma fé que não salva. Mas a palavra de Deus, ela nos convida nessa noite a nos importarmos com aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, assim como Paulo, assim como Tíquico fez. E talvez você esteja se perguntando, mas como que isso é possível? Como que é possível nós vivermos esta vida marcada por relacionamentos genuínos que glorificam a Deus? A palavra de Deus, a partir do versículo 23, ela vai nos dizer que isto é possível
por aquilo que Deus, em Cristo Jesus, fez pela sua igreja. O nosso Deus, Ele se ocupa com a sua glória, e Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para glorificarmos a Ele, através da nossa vida e através dos nossos relacionamentos. E nós vemos isso nesta bênção final que Paulo deseja para a igreja. Ele no versículo 23, ele diz para aqueles crentes: paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor. No versículo 23, Paulo ele nos mostra aqui que a realidade da vida na igreja só é possível por aquilo que Deus em Cristo Jesus, Deus o Pai, fez através do seu Filho Jesus Cristo, nos dando a paz e o amor com fé. É impossível nós vivermos relacionamentos genuínos dentro do corpo de Cristo se nós não desfrutarmos da paz com Deus. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós vemos que ali no começo, por conta da rebeldia do ser humano para com Deus, nós vemos que o relacionamento entre Deus e os homens foi interrompido. Nós vemos que o pecado entrou no mundo, a inimizade entrou no mundo, e o que acontece quando nós abandonamos o nosso relacionamento com Deus? Quando o nosso relacionamento com Deus ele é rompido, o nosso relacionamento com os nossos semelhantes também é rompido. Veja, ao romper o seu relacionamento com Deus, Adão, ele foge da presença de Deus. Adão busca se esconder. Ele tenta resolver com as suas próprias mãos e esconder a sua vergonha, construindo vestes com folhas de figueira. Mas na sequência, a mulher que era a sua auxiliadora, ao invés dele reconhecer a sua falta de não ter sido responsável diante de toda aquela situação, ele joga a culpa para a sua mulher. Não é isso que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos? Nós não reconhecemos a falha que é em nós e jogamos a culpa para o nosso próximo, e tudo isso é uma evidência da falta de paz com Deus. Porque quando, através de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus, o que nós aprendemos aqui na carta escrita para a igreja de Éfeso? Nós vemos que os nossos relacionamentos, eles são restaurados. Não há mais livre, não há mais escravo, não há mais bárbaro, não há mais judeu, não há mais gentil, porque todos são um em Cristo. E quando nós desfrutamos da paz de Deus, nós somos conduzidos a viver esta vida de unidade que só pode existir por aquelas pessoas que são objetos e que desfrutam da paz, que é da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas paz que Paulo coloca aqui. Paulo ele apresenta também que ele deseja para aqueles irmãos, não apenas que a paz seja com os irmãos, mas com o amor com fé. É interessante que Paulo aqui ele classifica o seu amor, ele adjetiva dizendo que este amor é um amor com fé, e o que Paulo está querendo dizer para nós aqui é que o amor que aqueles crentes deveriam experimentar, deveria ser um amor que condizesse com a fé que eles têm em Cristo Jesus. É fácil demais nós amarmos as pessoas com a boca, é fácil demais nós amarmos as pessoas com as palavras, mas quando nós amamos de conformidade com a nossa fé, nós vimos hoje na liturgia, que Jesus Cristo, Ele deu a vida pelos seus amigos. Ele diz, ninguém tem amor maior do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Quando nós amamos com fé, nós estamos amando de conformidade com a fé que nós temos na pessoa de Cristo Jesus, em quem nós estamos unidos. E como que esse amor se manifesta? Esse amor se manifesta através de coisas práticas na nossa vida. E uma das coisas que nós temos mais dificuldade de lidar nos nossos relacionamentos, quando nós vemos os nossos irmãos necessitados, é com o dinheiro. Nós vemos isso tanto na carta de Tiago, nós vemos isso também na primeira carta de João, onde ele nos coloca aqui que se nós vemos o nosso irmão em necessidade, e nós o despedimos, sem fazermos nada por ele,
nós não estamos vivendo uma vida que é marcada com amor por fé. Deus, Ele nos tem abençoado com o Seu Filho Jesus Cristo. Ele restabeleceu, através da obra do Seu Filho Jesus Cristo, um relacionamento de paz conosco. E quando nós temos paz com Deus, nós desfrutamos de amor com os nossos irmãos. E Paulo termina aqui no versículo 24 dizendo, finalizando esta carta, da mesma maneira como ele começou, lá no capítulo 1, no versículo 2, ele começou dizendo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agora aqui ele inverte, ele falou da paz e termina no versículo 24 dizendo, a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo aqui que a graça ela é um fruto do nosso amor. Mas o que Paulo ele está colocando para nós é que ele deseja para que aqueles crentes, para que eles pudessem viver relacionamentos genuínos, eles necessitariam da paz, do amor e também da graça que é daqueles que amam sinceramente a Cristo Jesus. Quando nós vivemos uma vida pautada pelo evangelho que é exposto na palavra de Deus, e o evangelho que foi exposto na epístola aos Efésios, nós recebemos graça de Deus sobre a nossa vida. Nós recebemos graça de Deus para nós vivenciarmos os nossos relacionamentos. Porque a palavra de Deus diz que quando nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus e vivemos, por exemplo, uma vida marcada por mundanismo, a palavra de Deus ali nos adverte que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça àqueles que se humilham. E se nós desejamos viver esta vida plena diante da presença do Senhor, nós precisamos, através do nosso viver, amar o nosso Deus com um amor eterno. A palavra utilizada aqui para sincero está dito, os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma palavra que ela fica melhor traduzida como aqueles que amam de uma maneira eterna, de uma maneira perene a Cristo Jesus. Aquele que foi unido a Cristo é aquele que tem a vida eterna. E aquele que tem a vida eterna, ele ama os seus irmãos. Nós finalizamos aqui esta carta, e somos aqui advertidos, a refletirmos sobre se através da nossa vida na igreja, o nome de Cristo, a glória de Cristo tem sido refletida para o mundo. Porque o que a palavra de Deus nos disse em todos esses domingos, e nós somos exortados, é que através do nosso viver, através daquilo que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário, isso deve ser expressado na maneira como nós vivemos a nossa vida, dos nossos relacionamentos, e uma das maneiras que nós expressamos isso é através da unidade e através do amor. E nós glorificamos, como nós vemos aqui, a Cristo Jesus na vida da igreja, quando nós cultivamos relacionamentos genuínos, e quando nós sabemos que esses relacionamentos, eles são possíveis por aquilo e unicamente somente pelo que Deus fez através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que no decorrer dessa semana, você venha aproveitar a oportunidade para glorificar a Cristo Jesus através dos seus relacionamentos. Porque nós vemos que a palavra de Deus, ela nos diz que nós fomos chamados por Cristo para fazermos parte dessa igreja, e a igreja de Cristo ela deve ser caracterizada por amor e por relacionamentos genuínos. Porque quando nós amamos o nosso irmão, o mundo olha para nós, de acordo com a epístola de João, olha, vivam assim para que o mundo creia que eu fui enviado pelo Pai, Jesus Cristo nos diz.